O grito no asfalto, libertação onde menos se espera. Há dores que não sangram, mas corroem a alma por dentro. Há desesperos que não se medem em decibéis, mas que ecoam no silêncio de um olhar perdido. E há opressões que não vêm de grades visíveis, mas de correntes espirituais que aprisionam o ser numa cela de angústia e sofrimento. Minha mãe conheceu todas elas. Durante um período que se gravou a fogo em minha memória, ela foi uma sombra de si mesma, uma mulher acorrentada a um sofrimento invisível, mas devastador. Lembro-me dela antes daquela fase sombria. Uma mulher forte, batalhadora, com um sorriso que, embora cansado pelas lutas da vida, ainda sabia encontrar espaço para brilhar. Mas algo começou a mudar. Sutilmente no início, depois de forma avassaladora. Uma tristeza profunda se instalou em seus olhos, um nervosismo constante agitava suas mãos. O sono tornou-se seu inimigo. As noites eram povoadas por uma agitação inexplicável, e os dias eram marcados por uma apatia que a impedia de realizar as tarefas mais simples. A alegria se esvaiu de nossa casa, dando lugar a uma atmosfera pesada, carregada de uma tensão que eu, ainda menino ou talvez no início da adolescência, não compreendia, mas sentia na pele. Ela se descrevia como perdida em desespero. Mas era mais do que isso. Havia uma sensação palpável de opressão, algo que ela mesma chamava de opressão maligna. Não eram apenas problemas comuns da vida. Era como se uma nuvem escura pairasse sobre ela, distorcendo sua percepção, alimentando seus medos, roubando sua paz. Chorava sem motivo aparente, irritava-se com facilidade, isolava-se em seu próprio mundo de dor. Procuramos ajuda aqui e ali, médicos, conselhos de amigos, mas nada parecia tocar a raiz daquele mal. A sensação era de que não havia solução, que aquele sofrimento era uma sentença definitiva. Como filho era torturante assistir àquilo. Sentia-me impotente e assustado. Queria ajudar, mas não sabia como. Às vezes a raiva me consumia, raiva da situação, raiva por não entender, raiva por ver minha mãe se definhando. Em nossa casa, a fé não era o centro. Falávamos de Deus ocasionalmente, mas não tínhamos uma prática religiosa ativa. E confesso, tínhamos um certo preconceito, uma desconfiança em relação aos crentes, como os chamávamos, aquelas pessoas que falavam de Jesus com fervor, que frequentavam suas igrejas com assiduidade. Achávamos exagerados, talvez um pouco fanáticos. Mal sabíamos que Deus, em sua infinita e misteriosa sabedoria, usaria justamente um desses crentes para operar uma transformação radical em nossas vidas. O dia em que tudo mudou começou como tantos outros dias naquela fase. Cinzento, pesado, carregado de angústia. Minha mãe estava particularmente mal. Andava de um lado para o outro na casa, as mãos torcendo o pano de prato, os olhos vidrados, murmurando coisas desconexas sobre falta de dinheiro, falta de saída, falta de esperança. O desespero havia atingido um pico febril. Ela estava no limite, a ponto de explodir ou implodir. Foi então que ouvimos o som familiar do caminhão de gás passando na rua, com seu alto-falante anunciando a venda de botijões. Era um som rotineiro, parte da paisagem sonora do bairro. Mas naquele dia, para minha mãe, em seu estado de desespero absoluto, aquele som pareceu representar algo, talvez a única coisa externa que conseguiu penetrar sua névoa de sofrimento. O que aconteceu em seguida foi tão rápido e inesperado que até hoje me arrepia lembrar. Minha mãe, como que impulsionada por uma força invisível e desesperada, sem dinheiro, sem plano, completamente tomada por aquela agonia que a consumia, abriu a porta e saiu correndo pela rua atrás do caminhão. Corria descalça, os cabelos desgrenhados, gritando algo que não conseguia entender de imediato. Era um grito de socorro, um lamento gutural vindo do fundo de sua alma atormentada. O motorista do caminhão, provavelmente assustado ou confuso com aquela cena bizarra, parou o veículo alguns metros adiante. Minha mãe continuou gritando, gesticulando, uma figura de puro desespero no meio da rua asfaltada. Vários vizinhos saíram às portas ou janelas, observando a cena com uma mistura de curiosidade e espanto. Eu corri para a porta, o coração na boca, sem saber o que fazer, paralisado pela vergonha e pelo medo do que estava acontecendo. Foi então que a porta do passageiro do caminhão se abriu e desceu o ajudante. Era um rapaz simples, talvez pouco mais velho que eu na época, vestindo o uniforme da companhia de gás. Ninguém imaginaria, ao olhar para ele,
que aquele jovem comum seria o instrumento de um milagre extraordinário. Ele viu minha mãe, percebeu imediatamente que o estado dela não era normal, que não se tratava apenas de alguém querendo comprar gás. Havia algo mais profundo ali, uma aflição que transcendia o material. E aquele rapaz, como soubemos depois, era um servo do Deus vivo, um crente daqueles dos quais falávamos mal. Mas havia algo diferente nele, uma calma, uma autoridade serena em seu olhar. Ele não demonstrou medo nem julgamento. Começou a caminhar em direção à minha mãe, que continuava ali, parada no meio da rua, agora talvez mais ofegante, mas ainda imersa em seu desespero visível. O que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. À medida que o ajudante se aproximava, antes mesmo que ele chegasse perto dela, minha mãe caiu de joelhos no asfalto quente. Caiu como se suas pernas tivessem perdido as forças, como se um peso invisível a tivesse derrubado. Ali ficou, de joelhos, a cabeça baixa, no meio da rua, sob os olhares atônitos dos vizinhos. O rapaz parou a alguns passos de distância dela. E então, num gesto de autoridade espiritual impressionante, ele ergueu uma das mãos na direção dela, ainda distante, e disse em voz alta e clara, que cortou o silêncio tenso que havia se formado: em nome de Jesus, saia todo o mal dessa vida. Não foi um grito, mas uma ordem, uma declaração de poder feita com uma convicção inabalável. No instante em que as palavras saíram de sua boca, minha mãe desabou num choro convulsivo. Não era o choro de tristeza habitual, era um pranto profundo, doloroso, como se algo estivesse sendo arrancado dela, como se uma represa de sofrimento contido por anos estivesse se rompendo. Vendo aquilo, o rapaz se aproximou rapidamente. Com compaixão, mas também com firmeza, ele colocou a mão sobre a cabeça da minha mãe, ainda ajoelhada e chorando no chão. E ali mesmo, no meio da rua, sob o sol do meio-dia e os olhares da vizinhança, ele começou a orar expulsando todo o mal, repreendendo toda a opressão, declarando a libertação dela no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu, que assistia a tudo da porta, senti um impulso e me aproximei hesitante. O medo e a vergonha ainda estavam lá, mas a curiosidade e algo que eu não sabia nomear, talvez uma fagulha de esperança, me moveram. Parei a uma pequena distância, observando aquela cena surreal. Minha mãe de joelhos, chorando copiosamente, e aquele jovem ajudante de caminhão de gás orando sobre ela com uma autoridade impressionante. O rapaz percebeu minha aproximação. Interrompeu a oração por um instante, virou-se para mim e com um olhar cheio de certeza e bondade, disse palavras que se tornariam um marco em minha vida. Filho, tudo vai mudar a partir de hoje. Sua mãe está liberta em nome de Jesus. Naquele exato momento, como se as palavras dele fossem um decreto final, minha mãe parou de chorar. Lentamente ela ergueu a cabeça. E então ela se levantou. Ficou de pé ali no meio da rua, e seu semblante havia mudado de forma radical e instantânea. Aquele olhar perdido e angustiado desapareceu. A tensão no rosto se dissolveu. A tristeza profunda deu lugar a uma serenidade, uma paz que eu não via nela há anos. Não havia mais desespero, não havia mais choro, não havia mais a marca visível do sofrimento que a acompanhara por tanto tempo. Era como se tivessem trocado a pessoa ali na minha frente. Ela olhou para o rapaz, ainda meio atordoada, mas com uma luz diferente nos olhos. Ele sorriu para ela, um sorriso genuíno e encorajador. Não houve mais palavras. Ele simplesmente se virou, voltou para o caminhão e eles partiram, continuando sua rota de entrega de gás, deixando para trás uma cena de transformação divina. Minha mãe ficou ali parada por um instante, olhando para o caminhão se afastar. Depois, virou-se e caminhou de volta para casa, calmamente, sem a agitação nervosa, sem a angústia visível. Entrou em casa, foi para o banheiro, lavou o rosto, penteou os cabelos, olhou-se no espelho e eu vi, pela primeira vez em muito tempo, um vislumbre da minha mãe de antes, mas agora com uma paz que ela nunca tivera. Naquela tarde, ela fez algo que não fazia com ânimo há meses. Preparou o jantar. Cozinhou com calma, cantarolando baixinho. A atmosfera da casa mudou instantaneamente. A nuvem escura havia se dissipado. A opressão havia ido embora. A paz havia chegado. No dia seguinte, outra surpresa. Minha mãe acordou cedo, arrumou-se com um cuidado que há muito não demonstrava e disse: "Vou procurar um emprego."
saiu determinada. E contrariando todas as dificuldades do mercado, especialmente para alguém que estava há tanto tempo parada e abalada, ela, rapidamente, conseguiu um emprego. Não levou semanas ou meses. Foi rápido, como se a porta estivesse ali, esperando por ela, destrancada pelo mesmo poder que a havia libertado no dia anterior. A partir dali, nossa vida mudou para sempre. Aquele emprego trouxe não apenas o sustento financeiro, mas também dignidade e um novo senso de propósito para minha mãe. A alegria voltou a morar em nossa casa. A paz se tornou nossa companheira. Minha mãe floresceu, tornou-se mais forte, mais confiante e com uma fé inabalável naquele que a resgatou do abismo. E eu, aquele encontro no meio da rua, aquele milagre presenciado com meus próprios olhos, quebrou todos os meus preconceitos. Aquele crente, ajudante de caminhão de gás, demonstrou um poder e uma compaixão que eu nunca tinha visto. Comecei a querer saber mais sobre aquele Deus em nome de quem ele havia agido. Que Deus era esse que podia libertar alguém de um sofrimento tão profundo de forma tão instantânea? Que Deus era esse que podia transformar uma vida tão radicalmente? Minha busca me levou, junto com minha mãe, a frequentar uma igreja. Encontramos uma comunidade de fé que nos acolheu, nos ensinou, nos fortaleceu. Hoje, anos depois daquele dia milagroso, somos uma família feliz, próspera não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Vivemos na paz que vem de conhecer e servir ao Deus vivo, aquele que nos resgatou das trevas para sua maravilhosa luz. A história da libertação da minha mãe é uma prova viva de que não há situação tão desesperadora que Deus não possa reverter. Não há opressão tão forte que o nome de Jesus não possa quebrar. Não há coração tão angustiado que ele não possa consolar e restaurar. Por isso, se você estiver passando por algum mal, sentindo-se perdido, oprimido, sem esperança, como minha mãe estava naquele dia, eu te encorajo com toda a convicção da minha experiência. Peça a Ele, clame por Jesus, que vai te socorrer. Acredite, Ele ouve. Se esta história real de libertação e transformação tocou o seu coração, compartilhe-a. Há muitas pessoas sofrendo em silêncio, que precisam saber que existe esperança e poder no nome de Jesus para quebrar todas as cadeias. Deixe seu comentário abaixo, contando o que achou deste testemunho, ou se você também já viveu um milagre de libertação. Sua curtida ajuda essa mensagem poderosa a ir mais longe e alcançar quem precisa de socorro. E para mais testemunhos como este, que mostram o poder de Deus mudando vidas de forma extraordinária, inscreva-se no canal. Não importa o quão perdida a sua situação pareça, não importa o quão profunda seja a sua dor, clame pelo socorro divino. Ele é fiel para ouvir, poderoso para libertar e gracioso para restaurar completamente a sua vida.